João Soares, 22 de abril de 2015. Abertura. Palavra do presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presença do secretário de Saúde, Fabiano. Havendo no legal sobre a proteção de Deus em nome do povo bolsonaro, declaro aberta a sessão. Enquanto na mesa, três pareceres, 5 emendas, 8 requerimentos e um projeto de resolução. Dessa faça aí. Eu convido o secretário de Saúde, Fabiano dos Anjos Pereira Martins, para nos atribuir. Bom dia, presidente, Paulo Messi, aos demais vereadores que se fazem presentes e que vieram fazer parte deste processo, que é um processo de construção e de solidificação da atenção primária no município de João Soares. Com muita estranheza que eu recebo esse parecer da comissão, porque baseado em critérios, não apenas como o próprio relatório diz, de interesses da administração, mas em critérios constitucionais e basilares da atenção primária, não apenas em João Soares, mas no Brasil. E aí, para minha surpresa, nós temos então um parecer falando que o cargo de coordenador da atenção primária não é de direção. Então nós temos 9 equipes de PSF no município. Nós precisamos de uma integração desse serviço. Nós precisamos de uma interação entre cada equipe. Eu tenho metas federais, eu tenho metas estaduais, eu tenho o Pacto Federativo, o CISPAC pela saúde, eu tenho que monitorar, eu tenho que prestar contas disso tudo. Como que eu não posso ter um gerente na atenção primária, um cargo de confiança, de livre nomeação do prefeito, porque envolve o quê? Envolve a confiança. Como que eu vou ter alguém para gerenciar para mim, para supervisionar para mim, para me trazer os resultados da atenção primária, se eu não tenho, primeiro, a confiança na pessoa? E outra coisa que ficou clara nesse parecer, essa questão da tendência política, de interesse político. Nunca teve isso por parte da administração, porque a pessoa que está ocupando hoje esse cargo que a gente deseja enquanto candidato. Por favor. Sim. Vossa Excelência parece que está exagerando. A comissão reuniu por 2 vezes. Não existe questão política, tanto que nós somos a favor da criação do cargo. Mas o relatório fala isso. Nós somos a favor da criação do cargo, só não concordamos da forma que ela está sendo criada. A comissão ela é soberana, o poder legislativo é soberano. A comissão é soberana, o poder legislativo é soberano. Nós não discordamos da criação do cargo, só não concordamos com a forma como ele está sendo colocado, porque entendemos que ele é efetivo. Essa é a questão. Ele é constitucional aí no parecer da forma que Vossa Excelência, o prefeito municipal colocou como um cargo de confiança. Nós entendemos que ele é efetivo. É questão de entendimento. Colega vereador, secretário da parte, eu me reuni e conversei com o colega vereador José Peixoto, nós falamos sobre isso. Eu acho que nós temos que ter clareza no nosso debate aqui, ter tranquilidade e respeito entre todos nós. Esse parecer, que tem que ser votado, obviamente, pela comissão, respectivamente, ele foi votado pelos demais vereadores? Claro, a comissão é composta de 5 vereadores. A comissão é composta de 5 vereadores. Sim. Nós reunimos 2 vezes para discutir esse projeto e os atrasos que aconteceram foi porque a administração municipal atrasou a envio de documentos. Sim. E foi discutido e foi definido. Mas quem decide é o plenário, não é a comissão que decide. Sim. O plenário decidiu por esse parecer. A comissão decidiu por esse parecer. Agora, quem decide se o projeto tem
decidiu por esse parecer. Exato. Unanimemente, como é que foi? O ponto é o seguinte, para que a assessoria passasse jurisprudência, mostrasse direitinho, é o seguinte, na verdade foi discutido, se fosse inconstitucional, para olhar a parte legal, e passasse a jurisprudência para a gente olhar direitinho, e na verdade, por exemplo, a jurisprudência não foi passada antes, chegou agora. Então, por isso, eu nem assinei o parecer. Eu não assinei o parecer e vou assinar. Mas é porque foi colocado no dia da reunião lá, eu quero ver a jurisprudência, qual é a situação, e procuramos informação se era realmente constitucional ou não. E pelo que tem no Estado, não é constitucional. Por isso que eu não assinei o parecer. Quantas assinaturas tem no síndico que votaram pelo parecer? Não sei. Porque que eu saiba, a comissão tem que aprovar a jurisprudência. Com toda certeza. Toda certeza. Quero saber se tem as assinaturas necessárias. O vereador Ivan não participou da reunião e colocou que fosse decidido, ele estava de acordo. Não foi isso, Ivan? Tanto prova que existem essas questões políticas aqui, e nos últimos 2 anos a prefeitura mandou 74 projetos aqui para essa casa, todos foram aprovados pela unanimidade. Algumas emendas importantes não tem As emendas são colocadas por necessidade, por questão de entendimento, tá bom? Então a gente gostaria também que esse também fosse da mesma forma, né? Com relação então ao parecer, aqui ainda fala no parecer que diante dessa realidade percebe-se claramente que a criação e provimento de cargos em comissão nem sempre tem como objetivo atender os interesses da sociedade. Pelo contrário, visa atender os interesses pessoais dos administradores. Então isso aqui é uma afronta à administração. Eu considero uma afronta à administração, porque em momento nenhum a administração está pensando no interesse administrativo. Eu não quero entrar no mérito pessoal da situação, né, mas vocês conhecem e sabem muito bem da situação. Aí, com relação à questão do número excessivo de cargos, né? Na saúde hoje, os cargos em comissão na saúde, nós temos hoje na saúde 5 cargos em comissão, apenas. Eu tenho na folha de pagamento 169 servidores efetivos. Se eu pegar 5 cargos e dividir por 169, dá 0,029. Se incluir o meu, são 6 cargos efetivos, dá 0,035. E a outra questão é que isso eu acho que representou custos altíssimos para o município. Eu sou defensor que esse cargo de coordenador seja de confiança, sim. Eu sou defensor, sim, mas eu sou defensor que a gente não tivesse acabado com o programa mais médio. A questão de acabar. Só aproveitei a sua presença aqui por isso, porque se tivéssemos 2, nós estamos tratando de mais de R$1 milhão que poderiam ser todo aplicado na saúde, mais coordenadores, medicamentos e qualidade do atendimento da população. Não chega a isso, mas Eu discordo com relação a isso, Ramiro, é muito simples. É só você chamar a população do PSF e perguntar se estão satisfeitos. Simplesmente. A decisão da gestão foi baseada no que a população chegou para a gente e reclamou. Simplesmente isso. Reclamações. Então, peraí. Insatisfação. Vou aproveitar o ensejo para Insatisfação tira cargo de alguém. Não tira o carro. Tira o cargo, insatisfação que se diz por aí, a rádio peão, o fala-fala, bota impeachment do prefeito. Não. E a tirada de secretário de alguma função foi feito um documento legalizado, dizendo, por exemplo, assinado, um abaixo assinado por pessoas que a médica era incompetente para atender, ou isso foi alguma pressão que teve das pessoas que são contra o programa que nos faz? Não é questão de ser contra o programa, Mas médico não pode trocar o médico. a questão é o desempenho da atividade. No poderia trocar o médico. A questão é que você troca o médico, só que o médico, para ser um médico de comunidade, o programa te
saúde da família, o médico, a primeira coisa, ele tem que entender a realidade. Esses concursados entendem. A Por favor, o concurso público deu para eles essa qualificação sem médicos avaliam. Se eles passaram no concurso, o concurso pressupõe que Tá, mas daí, se eles não tiverem competência, se eu te disser, eu tenho reclamação de muitos outros médicos de Ramos Vaz, a secretaria também vai demitir-os? Não, mas aí é questão da legislação, então nós vamos mudar a Constituição. Aí a cubana então foi dispensada, mesmo o custo sendo mais baixo, mesmo sem tentar trocar a médica, porque a comunidade reclamou. Além da Uma série de reclamação para fazer de vários profissionais que não estão atendendo adequadamente. Vamos fazer como representantes de quase 700 eleitores dessa cidade de Viana. olha só, eu tenho que responder só para. Eu não podia, depois do discurso, questionar aqui mais médicos, que eu acho que foi uma perda grande para a saúde do nosso município e que nem explica, ninguém explica. Eu queria saber onde que estão essas reclamações todas contra a médica cubana ou se foi algum preconceito contra ela. Só complementando, o vereador Gabriel, só complementando, o fato da comunidade, das pessoas terem reclamado da médica cubana que levou a demissão dela, por si só não justificaria descredencial ao município do programa, né? Que foi o pior. Só que o programa hoje ele traz médicos cubanos. A questão da cubana em si não é a pessoa, não é a médica, é a cultura dos médicos cubanos. Na realidade brasileira, a adequação à realidade brasileira, infelizmente, não atende, eles não estão atendendo. E os Peraí, eu quero gravar isso, por favor. Você, como secretário municipal de saúde, disse o programa mais médicos, é um erro. Não Foi foi um erro, não é? tanto que o Ministério da Saúde está reavaliando o programa. Tanto que agora, nessa terceira fase, a maior parte dos médicos que eles colocaram foram médicos. Mas é porque os médicos brasileiros não queriam, Fabiano. Desculpa, meu irmão. Os médicos brasileiros não queriam participar. Olha, não quiseram participar. Então, gente, com relação à questão do carro, né, é importante a gente enfatizar a necessidade que o município tem de ter esse cargo de direção. Né? Agora, essa argumentação de que esse cargo é apenas de gerenciamento, que poderia ser um cargo efetivo, isso não se sustenta devido à necessidade que o município tem de ter uma pessoa de confiança da gestão. Porque hoje eu sou da gestão, amanhã eu vou passar. Se eu coloco um servidor efetivo nesse cargo, a questão da confiança do secretário para com essa pessoa, ela vai permanecer a mesma? Como que vai ficar essa relação? Me atendo ao tema que está sendo debatido, eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Cria-se o cargo de confiança, coloca-se uma pessoa da sua confiança. Mas, de antemão, quero adiantar que eu não sou contra a criação do cargo. Eu sou contra a forma como ele vai ser criado. Eu entendo que seria efetivo. Aí, a Câmara aprova, cria esse cargo, se coloca a pessoa de sua confiança. Se amanhã tiver um outro gestor, ele vai colocar uma outra pessoa de confiança dele, certo? Agora, só para mim entender, por que o cargo de coordenador dos dentistas, que eu posso chamar assim, não precisou de criação do cargo? Você poderia me explicar? Se a função é a mesma. Uma função é coordenar as enfermeiras, a outra função é coordenar os dentistas. Aí o dentista não precisa criar cargo. Não precisa também. Por que não foi enviado o projeto? Porque a princípio nós enviamos o da criação da atenção primária, mas na verdade são esse cargo. E o coordenador do dentista não é Consequentemente, ele também será enviado. Então, uma coisa está atrelada à outra. Não, eu não entendi. Eu acho que se é necessário, teria que se mandar os dois. Por que não enviaram os dois de uma vez? Efetivando a da área odontológica já é efetivada. Sim, o nome dela é Alcione. Doutora Alcione, parabéns ao doutor Alcione pela coordenação. Então, a doutora Alcione já é a coordenadora. Exato, sempre E é efetiva, melhorou. Quer dizer, nós temos de confiança uma servidora efetiva do município. Eu também. confiança do secretário. Do secretário também, obviamente.
Então, se é tudo primário, eu acho que seria interessante se a gente tivesse enviado os dois ao mesmo O tempo. coordenador dos dentistas também, você tem confiança do gestor? Eu, na minha opinião, poderia ser também. Não, sim. Mas como encontraram o efetivo, melhor ainda. Tá, então por que não o efetivo desse caso de Uai, se tiver Olha só, não é para desqualificar os profissionais que já estão trabalhando, né? Mas só que a questão da escolha, ela é pessoal. Ela tem que ser pessoal, porque ela é uma questão de relação também. Então surge essa necessidade. Tem que ser? Não tem que ser, né? Só que o ideal é que seja, porque é uma relação de confiança. A coordenadora do Luciano, né, com Simone, é da sua confiança. Sim. Foi você que mandou ela como coordenadora do dentista. E por que a saúde tem que criar o cargo? Só que, olha só, não. Essa é a questão. O cargo, tanto da Alcione, ela está como coordenadora hoje. O ideal seria o quê? Quando se criou a lei que se criou o programa de atenção básica no município de Rio Soares e o programa de saúde bucal no município de Rio Soares, já contemplasse as coordenações. O correto seria isso. Você já criar um programa, já implantar um programa com uma coordenação. Isso não foi feito, né? E como que isso era feito até então? Como existiam cargos que você poderia contratar, contratava-se uma pessoa e colocava-se na coordenação. Então, até hoje foi feito dessa forma. O que nós estamos fazendo é apenas regularizar uma situação que já existia desde a criação em 2004, se eu não me engano. Nós estamos fazendo apenas isso. Regularizando uma situação, oficializando para o município, oficializando para o Ministério, oficializando para o Estado que existe uma coordenação. Porque até então ele existia, mas não existia portaria de nomeação, assim como existe portaria de nomeação de fiscal sanitário, de coordenador de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Eu preciso de ter uma portaria de nomeação de um coordenador da atenção básica. Eu entendo o ponto de vista de Vossa Excelência, está muito bem explicado, mas eu continuo insistindo. Então, por que não mandou junto a coordenação dos dentistas? Então, nós vamos mandar. Então, se o problema é esse, a gente manda. Não, porque na verdade. esse não é o problema. Olha só. Esse é um dos problemas. Não, porque por que nós mandamos um? Para justamente ver qual seria a percepção dessa casa com relação à criação desse carro. Fabiano. Para não gerar o dissabor que a gente está tendo. Fabiano. Não, mas eu discordo novamente, só notícia. Eu discordo novamente de Vossa Excelência. Vossa Excelência está tendo sabor nenhum. Nós estamos debatendo um assunto de interesse do município. Mas Essa casa é para isso. eu sei, só que assim, a proporção que isso está tomando é uma coisa tão natural. Fabiano. Para a administração, é uma coisa tão natural. É apenas criar um cargo e nomear um coordenador da atenção de cargo. Deixa eu te falar. Não precisa disso aqui não. Só um minuto, só um instante. Só um instante. No caso de saúde, entendo o nosso lado também. Nós queremos fazer algo correto, que não dê problema futuro. Então, pelo que eu estou entendendo, você dentro do efetivo, você não encontrou alguém da sua confiança. Perfeito? Olha só, se eu tirar um efetivo para colocar na coordenação, Certo. automaticamente eu vou ter que colocar alguém lá na atenção primária do PSF. Alguém que foi excelente do concurso, seria justo? Eu seguiria a ordem do concurso, porém ele não se efetivaria. Seria contrato. Por quê? Não existiu vacância do cargo. O cargo do efetivo não vagou. Se o cargo não vagou, não tem como eu efetivar uma outra pessoa. Ele está exercendo uma função de coordenação, porém, quando mudar a gestão, ele não vai ficar. É outra pessoa que vai assumir. Então ele vai voltar lá para o cargo dele novamente. Só que, pela legislação, não tem como eu fazer isso. Por que não tem como eu fazer isso? Se eu tiro alguém do PSF e coloco na coordenação efetiva, qual a justificativa que tem para eu contratar? Se eu não tenho cargo de condição para ocupar? E no caso do dentista, você tirou um efetivo e não aconteceu nada? Não. Por enquanto, a gente ainda não... Por exemplo, você colocou um efetivo para o cargo de coordenação dos dentistas. Sim. E aí não pagou o cargo de dentista? Não pagou. Aí você não contratou o outro para aquele lugar? Eu não contratei ainda
quer aqui é que se faça as coisas legalmente, corretamente e que atenda a população de consulado. Bom, Mas essa situação que eu gostaria de estar colocando, né, com relação a essa necessidade e reforçar a necessidade de ser sim um cargo em comissão e não ocupado, não que ele não possa ser ocupado pelo servidor efetivo, mas que seja um cargo em comissão. Por quê? Se um efetivo for ocupar esse cargo, vai acontecer então isso que eu estou te falando. Ele vai deixar a função dele, né, que ele assumiu, vai assumir a função de um cargo em comissão e aí vai haver essa contratação e essa ocupação. Mas, a princípio, existe essa necessidade de regulamentação da política de atenção básica. Tá? É a política de atenção básica no município que tem que ser regulamentada. E é isso que a gente está pedindo aqui, a regulamentação dessa estruturação. às vezes, quer dizer, eu gostaria que às vezes a gente está aqui diário, não só aqui nessa casa, como lá do pessoal, lá do profissional, às vezes a memória da gente, ela fica tão trabalhando tão febrilmente que a gente acaba não esquecendo. Uma coisa que eu não entendi dentro desse projeto é por que a coordenadora das enfermeiras seja um caso de confiança, um caso de chefia, mesmo que com pouca diferença, vai ganhar menos do que uma enfermeira efetivada. Primeiro, uma das coisas que a gente tem que analisar nessa questão toda, porque quando eu não estava presente na comissão, e quando esse projeto chegou, eu vi como um projeto que não ia trazer uma polêmica tão grande nesse sentido. Essas explicações, porque na verdade, ali na sala agora, nas taças, na Fabiana, eles me explicando uma situação, quando a questão das metas, para que o município possa se adequar. Ok. Então, se há necessidade desse cargo, se há a necessidade de usar mais talvez o projeto não veio da forma correta, talvez a gente está se criando um debate em cima de um cargo, porque quando a questão da competência está acima de quando a questão da competência de quem vai subir, a gente vê que o amigo, não é a questão da pessoa, ninguém está discutindo isso. Então, por que nós, então, já que nós temos, vai precisar do cargo ou não, o que está errado? Vamos reunir e decidir isso logo, e aí caminhar o projeto da forma correta e concordar e fazer o que tem que fazer. Se não houver concordância, ou se não, não tem plenário, a gente tem que votar de cada um. Mas eu sofri o juiz já resolvido aqui para resolver isso. Você só deixar claro, mais uma vez, não tem ninguém contra a criação do cargo. Eu não prometo isso, não. O que nós estamos querendo é que o que está sendo discutido é a forma de se criar o cargo. Então, presidente, essa questão que você colocou do valor, quando foi elaborado o projeto, o valor era esse. Esse valor, eu retirei, até foi o mesmo valor que está no concurso. Vocês podem olhar que é o mesmo valor que está no edital do concurso. Tá, voltando ao concurso. E hoje, o salário dos enfermeiros R$ 3,59. 3,59. e o da coordenadora é 3,9. Não, peraí, deixa eu terminar aqui. Aí é o seguinte, na verdade, você pegou do concurso e a partir do momento que elas foram efetivadas, elas ganharam esse valor. Esse valor de R$ 3,59. Baseado em quê? É o valor que elas ganham mesmo. Todos os profissionais que estão aqui ganham esse valor. A posição não foi porque não foi botado aqui na casa. Não, mas é o valor que está lá. Então, na verdade, está faltando só colocar esse valor. É só a adequação do valor. Só colocar esse valor do Foi um erro no valor. Tanto é que, olha só, R$ 3,59, faltou R$ 50. Isso é importante, nós temos que corrigir, não podemos provar errado. Isso aí eu defendo. Sim, não, sim, mas só que é uma questão de digitação. Se você digita, faltando 5, faltando 1, Mas se for
E eu proponho, para uma coisa mais clara ainda, que não existe política nisso aqui, eu proponho que o secretário participe. Desculpa, Por favor, política tem, não tem política. Exatamente. Eu corrijo a minha colocação. Não existe política, não existe, vai existir sempre. Jesus Cristo foi o maior político da face da terra. Quando eu subir os montes das oliveiras para pregar, ele não vai fazer política. O que não existe aqui nessa casa é politicagem. Aqui existe política sim. Senhor presidente, mas eu gostaria que Fabiano terminasse e a Assembleia se posicionasse com relação a esse projeto, mas que a nossa opinião não tem justificações. A criação de cargos de provimento em comissão constitui exceção ao princípio da isonomia com desdobramento na acessibilidade por concurso público. Somente se admitido quando as atribuições do cargo envolvem relação de confiança entre a autoridade que nomeia e o nomeado, além de se exigir que sejam atendidas as funções de assessoria, direção ou chefia. Isso é o que reza a Constituição e é o que o município se embasa. Muito obrigado. Presidente, eu reitero aqui, inclusive o diretor jurídico da casa está esperando que o secretário de saúde terminar ele fazer a solução dele. Porque depois dessa debate, eu vou. Não, presidente, o jurídico depois, quando você depois mensagem, o jurídico teria que ser ouvido agora para dar Na verdade, a questão que está sendo discutida aqui é muito simples. Parece que o senhor secretário leu o parecer, mas não entendeu o que estava escrito. A questão do parecer aqui, ela serve de norte para os senhores vereadores integrarem melhor no assunto para terem, na hora de votar, o subsídio necessário para entenderem melhor o que está sendo discutido e debatido. A questão aqui posta no parecer, que o senhor secretário fez questão de destacar, é um texto dentro do contexto. E a questão não pode ser vista dessa maneira. O senhor quer saber? É um texto dentro do contexto. Todo o parecer aqui está embasado em decisões do Supremo Tribunal Federal que aborda a questão, duas questões básicas. A simples nomenclatura carga de confiança não caracteriza por si só que aquelas atribuições direcionadas àquele servidor ou àquele que vai ser nomeado a função de direção, né? E muito bem está ligada à questão de subalterno, né? do seu prefeito, que é o responsável pela nomeação. E a segunda questão é a questão da proporcionalidade. A questão da proporcionalidade não foi essa assessoria que tirou debaixo do tapete e trouxe a discussão nesse plenário. Isso está previsto. A questão da proporcionalidade é um princípio constitucional e tem que ser observado sim. Isso aqui não sou eu quem fala, isso aqui quem discutiu essa decisão foi a nível do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes e do ministro do tribunal, aqui mesmo no Tribunal de Minas Gerais, a desembargadora Selma Marques. Ela entende que esse princípio da proporcionalidade deve ser respeitado sim, né? Numa visão dos senhores vereadores, com respaldo dessa assessoria aqui, que vos fala neste momento, o município de Valso conta hoje com 50 servidores ocupantes de cargos de confiança. Então não é 0,0% não, é o texto dentro do contexto. Você não pode esquecer que são 50. E não vem aqui dizer nessa tribuna que é não, porque são 50. Né? A saúde que é esse percentual, mas o total é o que vale. O município é né? Então o município se divide em secretarias, né? Então a questão que hoje são 50 ocupantes de cargos de confiança dentro do município sim. Então é um número muito excessivo, mas essa questão vai ser debatida com os senhores vereadores na hora da votação. Doutor? Como eu disse anteriormente,
a questão do parecer é simplesmente servir de norte, de orientação. Esse plenário tem autonomia para decidir, no final, através do voto, não haver um consenso. Então a questão é muito simples. Não precisa ninguém se exaltar, não precisa ninguém faltar com respeito para ninguém. A questão que é essa, muito simples de entender. E outra questão que tem que ser debatida aqui, que não pode ser esquecida, é que o Supremo Tribunal, por diversas vezes, ao ser questionado, quer seja com relação à proporcionalidade, quer seja com relação às funções atribuídas àquele que se deu o cargo, a nomenclatura de cargo de função, realmente se é necessário ou não, se aquilo poderia ser ou não exercido um cargo de confiança, ou um cargo de carreira, né? Porque falar que dentro do município não existe nenhum profissional da saúde que não tem capacidade de exercer uma função de chefia, não estou dizendo que eu falo isso não. Seria totalmente uma utopia. É lógico que tem, nós temos uma hoje que ocupa essa função. E por que isso não pode ser aplicado em outros segmentos, seja na saúde, seja na educação? Até a Constituição, inclusive, recomenda isso. Que esses cargos sejam, de caso necessário, ocupados de preferência por cargo de confiança. Exatamente, senhor secretário, para evitar que entre um político, saia outro político, muda o gestor, muda o programa, muda tudo. Aí vamos começar de novo. Entra o gestor hoje, está familiarizado com o processo, como é que a coisa funciona, muda a administração, vem outro, até ele se familiarizar, até ele tomar corpo de como é que a coisa funciona, vai lá um mês, 2 meses, 1 ano, e isso prejudica o município. Então o interesse público tem que ser preservado sim, queira ou não. A questão é essa. Então eu vou finalizar aqui, aceitando o mérito da questão, para reafirmar que o parecer ele é simplesmente um farol de guia para a orientação. E essa Câmara, essa casa, eu peço a licença do vereador para falar em nome deles, em momento nenhum ele sugeriu, ele se pronunciou contra a criação do cargo. É o contexto dele no contexto. Ele se pronunciou contra a criação do cargo como direito de nomeação e exoneração, que poderia ter vindo muito bem com o provimento de cargo efetivo, e essa discussão toda aqui não seria totalmente necessária. Então a questão é só essa. Não existe discussão, é uma coisa muito simples, né? Basta a gente ter tranquilidade e tal, para discutir, porque se é necessário, cria esse cargo. Agora, como é melhor forma de criar? De livre nomeação, exoneração, ou de provimento efetivo? A discussão é essa. Né? Então, existe algum limite para assim, certa conotação desses cargos, determinado na lei? A jurisprudência hoje não existe lei estabelecendo limite. Não existe na lei nenhum percentual que estabelecesse. Tem 500 funcionários, só pode ter 50. Né? Só para exemplificar. Não existe na lei essa norma, essa aritmética. Eu espero ter esclarecido alguns termos do parecer e, se for o caso, me coloco à disposição para melhor esclarecimento. Muito obrigado. Eu convido a Sácia Maria Albuquerque, coordenadora do Núcleo de Detenção Primária da Saúde da SLS Continental. Então, eu acho que hoje a ideia de trazer isso que este cargo, conforme solicita a política estadual de eleição primária, ele seja realmente um cargo legalizado. O cargo existe, não só a função. Que o que me parece até agora não existia só a função. Então, eu acho assim, importantíssimo, super pertinente. Raul hoje é um município que é pleno, né, pleno da saúde, então é um município que recebe o recurso e ele mesmo administra. Isso é um patamar mais alto do que era há 2 anos, há 1 ano atrás, quando ele era da eleição básica. Foi o Estado que administrava o recurso dele, hoje não é. Então, Raul tem se mostrado que está crescendo, está mostrando um crescimento no cuidado da saúde. E nada mais justo o caso, ele também, em relação que eu adorei, que ele falou, eu não estou guardando tanto por aí, que ele falou que vocês estão trabalhando com planos de cargos, né? Planos de cargos, de carreiras. Vocês estão trabalhando aqui em Raul.
luta dos sindicatos, servidores públicos municipais e do Partido dos Trabalhadores. Pois é, então isso é um grande ganho. Eu acho que no plano vocês podem também incluir os cargos comissionados. Agora, por que o cargo comissionado? Uma parte, por favor. Especificamente, quanto à questão do cargo, desse cargo para ser votado. Como é feito os processos nas outras cidades? A maioria deles Há necessidade? é obrigatório. Então, como que é feito? A maioria deles é cargo comissionado de equipamento amplo. Não existe na legislação, na política nacional, não existe uma definição de obrigatoriedade de ser cargo efetivo. Isso não quer dizer que nunca possa ser. Então, a decisão vai partir de vocês. A gente só acha que não podemos ficar para trás. A regional, nossa Superintendência Regional tem hoje 30 municípios. Nós temos 2 municípios com uma única equipe, que é Sem Peixe e Rio Doce. A população de 2 habitantes, 2.300, e eles têm um cargo de coordenador. Apesar de não ser obrigatório. É obrigatório estar com 3 equipes. Mas para que os processos de trabalho funcionem melhor, a necessidade é clara, onde tem coordenador. A nossa cidade não tem hoje, a sua cidade hoje tem esse cargo como função. Não há necessidade. É necessário, são 9 equipes. O bom gestor é o melhor. O bom gestor é o melhor, porque não adianta ser efetivo no cargo se eu não der essa se eu não responder a demanda que precisa. Sim. E eu acho que no momento a flexibilidade do cargo, isso aí é positivo também. Se eu não responder, vocês podem votar. Gostaríamos, porque os minutos já estão trabalhando, todo dia dando reclamações de enfermeiro, para enfermeiro, para questão primária não pouco, tá? Eu agradeço muito. Muito obrigado a você. Eu estive ontem em Ouro Preto, no dia 21 de abril, e gostaria de falar da liberdade. Estava lá o governador Fernando Pimentel, meu deputado estadual, líder de governo, deputado Paulo Ângelo, deputado federal mais votado de Minas Gerais, quebrou a barreira dos 300 mil votos, e o mais votado do PT no Brasil, deputado federal Reginaldo Lopes. Tive o prazer de estar lá na entrega da medalha da Inconfidência. Tive o prazer de conhecer do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ao grande líder guerreiro, presidente do MST, Movimento Sem Terra, João Pedro Stettin. Coisa maravilhosa, né? Que coisa! O ministro do Supremo, Lewandowski, companheiro de Marte, recebendo uma medalha da Inconfidência ao lado de João Pedro Stettin, presidente do MST. Esse é o novo Brasil. Esse é o Brasil onde o povo pela primeira vez pode se manifestar, onde os professores puderam estar lá participando. Foi a primeira vez na história desse país que o governo de Minas Gerais abriu a Praça Tiradentes para a participação do povo. Sabia disso, Eduardo? Sabia? Ficaram fechados na Praça Tiradentes e nem o povo que mora em Ouro Preto podia participar antigamente dessa medalha de Inconfidência. Dessa vez, nós fomos recebidos, o povo e as autoridades, com água mineral à vontade, para todo mundo. E muita gente, inclusive manifestantes, que estavam manifestando contra o próprio governo, que mal entrou 4 meses e que errou 7 bilhões e 200 milhões de reais de dívidas do choque de indigestão deixado pelo ex-governador, juntamente com a sua equipe, aquele que também foi candidato à presidência da República, derrotado nas urnas e que até hoje está tentando ganhar o tapetão. Nós temos que aprender a perder, nós temos que ter
e sempre humildade e mais respeito na derrota. No tapetão, José Maria Peixoto, não vai. Nós também, secretário Fabiano, nós também temos que aprender a formar os nossos profissionais melhor em gestão. Nós temos que qualificar os nossos profissionais mais, com cursos de qualificação, não só os da área de saúde, como também o de todas as áreas, todas elas. Então eu defendo que seja aprovada a lei, defendo que seja sindicato funcionário, vou defender essa ideia aqui da casa, não sei se venceremos nessa ideia. Desejo toda sorte, Fabiano, e mais uma vez, então, em homenagem a Tiradentes, em homenagem aos profissionais de saúde, em homenagem aos colegas vereadores, viva a liberdade. Muito obrigado por te dizer. Eu vou começar o meu pronunciamento discutindo rapidamente, aliás, já foi exaustivamente discutido aqui, que é o projeto de lei número 6 de 2015. O que me chama a atenção não é a criação do cargo. Isso aqui eu já repeti várias vezes, que eu sou a favor da criação do cargo, mesmo porque devido às colocações do secretário, da senhora Saskia, né, fez aqui. E de ler também, porque eu estou defendendo a forma do cargo, de criação do cargo. A discussão dessa casa não é o projeto, a discussão é se é efetivo ou se é de livre nomeação. Essa discussão, então, esse projeto aqui, a comissão vai voltar a reunir. Se houver necessidade, nós vamos convidar a Vossa Excelência para conversar com a gente. É tudo feito às claras, sem o atraso disso aqui. Eu coloquei parece que a gente esteve aqui me visitando, foi a Jaqueline, parece que a Jaqueline. Eu coloquei que o atraso não foi o que foi colocado lá para vocês, de que a comissão, a Câmara, estava segurando o projeto para não votar. O atraso foi a inércia da administração lá da prefeitura. Eu tenho recebido assim muita reclamação, secretário, de que está faltando médico nos PSFs, que está faltando remédios, que a situação dos postos de saúde, dos PSFs para precários. Faço aqui um apelo, se realmente isso estiver acontecendo, eu não posso afirmar que está acontecendo, são pessoas que me procuraram. Se estiver realmente acontecendo, procurar ver se as coisas deixam de acontecer dessa forma. Continuando, eu quero me referir ao requerimento 73 de minha autoria, que também trata-se de denúncias que chegaram até a mim, de um superfaturamento do Carnaval de Los Soares, especificamente na questão do aluguel do imóvel denominado Chácara dos Viveiros, que alojou os policiais militares durante a segurança do Carnaval. Pedi aqui o contrato de aluguel e as respectivas notas de empenho, porque a informação, as denúncias que chegaram para mim é que foi de R$37 mil. Eu procurei me informar, na verdade, o proprietário do imóvel recebeu R$8 mil. Então dá uma discrepância de valores aí estão pedindo aqui o contrato de aluguel da Chácara de Viveiros e estão pedindo as notas dos respectivos empenhos. E o requerimento 72, eu peço aqui as notas fiscais, eu peço aqui cópias dos contratos da empresa Juliana Aparecida Neto, estabelecida na rua Antônio Pinto Figueiredo, 579, bairro Bom Jesus, bem como as notas de empenho dos pagamentos efetuados no período entre 1º de dezembro e até a presente data. Isso em função ainda do Carnaval de Los Soares, em função ainda desse aluguel. Recorre-se a Boca Pequena, que foi essa empresa que emitiu a nota fiscal para o pagamento desse aluguel. Se é verdade ou não,
Assim que a prefeitura responder esse requerimento, nós vamos tomar ciência dos fatos. Torço para que essas informações, essas denúncias, não sejam verdadeiras. O requerimento 71, eu estou pedindo que a prefeitura informe para essa Casa de Leis a divisão administrativa da prefeitura municipal, para que a gente possa ter, essa casa possa ter conhecimento quais são realmente os departamentos que funcionam na prefeitura. Principalmente que foi contratada uma empresa de limpeza urbana. Aí a gente precisa que eles informem quais os departamentos para ver se realmente dentro da divisão administrativa da prefeitura existe um departamento de limpeza urbana ou não. Com toda certeza. Eu vou falar sobre a CPI. O requerimento 70 é uma coisa impressionante. O meu amigo Adalberto, que é superintendente da MAP, me parece que é presidente do consórcio do Simbal, ele, de bom grado, teve essa tribuna, deu as devidas explicações, nós ficamos satisfeitos, até que tudo bem. Mas eu tenho uma opinião formada em cima desse consórcio. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? São inúmeras cidades, me parece que ele falou aqui que são 27 cidades que fazem parte do consórcio. Aí o que acontece? O cidadão ou a cidadã tem que pegar um telefone ou vai para a internet e faz a sua reclamação. O Adalberto mostrou aqui, distribuiu para a gente aqui uma série de pedidos, tudo certinho, só que eles não atendem. A pessoa faz quase que um interrogatório, tem que falar de quem é filho, de quem é pai, quantos filhos tem, onde mora, onde nasceu, tem que fazer um relato completo. A exigência, beleza. Aí nós vamos pedir do prefeito para interceder junto ao consórcio, para que esse interceda junto ao voto, para que o usuário volte a brilhar. Porque esses dias não está tendo estrela, nós estamos no escuro. O requerimento número 69. Nós estamos requerendo do prefeito municipal o processo licitatório da reforma da rodoviária, como também referido em contrato de adjudicação. Por quê? Porque já foi colocado nas redes sociais, eu vi, inclusive fizeram questão de mandar para a minha página no Facebook, porque eu fui o autor da denúncia que a rodoviária estava caindo, e está caindo mesmo, tanto que o promotoria acreditou, que estava tudo resolvido. De Ponte Nova, ganhou a licitação R$89 mil. Eu quero ver a empresa de reforma que terminar o rodoviário com R$89 mil. A não ser que eles recorram algum santo e esse santo faça a multiplicação dos pães que foi feita e faça a multiplicação do dinheiro. Bom, 68 está ligado ao outro requerimento do Simbal. Que a prefeitura municipal envie essa Casa de Leis as notas de emprego do pagamento ao consórcio de iluminação pública Simbal nos meses de janeiro, fevereiro e março. O porquê desse requerimento? É que eu recebi denúncias também que a prefeitura está atrasada com o pagamento lá. Se pagando o tal voto já não faz, se não pagar, não vai fazer nunca. O requerimento é pedir à prefeitura a cópia, as notas de empenho do pagamento ao consórcio Simbal, consórcio de iluminação pública, do mês de janeiro, do mês de fevereiro e do mês de março. E quero, presidente, fazer um requerimento verbal, que eu recebi a denúncia hoje de manhã, está até escrito, eu vou passar lá uma excelência, minha letra é complicada, que a usina de triagem e compostagem de lixo está parada. E que os caminhões estão depositando o lixo in natura no aterro sanitário. A pessoa que me passou a informação me disse que a cada 20 caminhões jogados fora, a prefeitura deixa de arrecadar R$5 mil com a triagem e compostagem do lixo. Mas eu não estou nem discutindo o valor em dinheiro, eu estou discutindo a saúde pública. Você depositar lixo a céu aberto, se tem a usina de triagem e compostagem
Então, presidente, eu estou pedindo para o prefeito informar primeiro qual o servidor responsável pela usina de triagem e compostagem de lixo. Quem que é o gerente lá da usina? Segundo, os valores arrecadados com a venda para o lixo que passou pela triagem, pela compostagem, dos meses de janeiro de 2014 até a data de hoje. Essa casa precisa saber quanto foi arrecadado e completando o que foi feito com esse dinheiro, onde ele foi, para que conta ele foi, como é que ele foi contabilizado. E a última questionamento é a razão por que o lixo está sendo acumulado no aterro sanitário sem a devida triagem. Tem que ter uma justificativa para isso. A máquina está quebrada, o funcionário não está trabalhando, tem que ter uma justificativa. E meu último item, esse aqui, vou dizer nessa tribuna, ele não me causou riso, porque é uma coisa séria. Mas quando nós recebemos essa resposta do requerimento que eu enviei para a prefeitura, o requerimento número 50, pedindo, comunicando, falando que estava tendo risco de desabamento do telhado da rodoviária, as paredes trancadas, estão todas as fotos aqui anexadas da garagem. É tanta coisa caindo que é comprido. Eu até achei interessante que imediatamente a prefeitura tomou providência e desmanchou o telhado. Falei, graças a Deus, pelo menos uma vez eles admitiram que eu estou certo. Desmancharam o telhado com uma rapidez e me chamou mais a atenção que, ao desmanchar o telhado, construíram um puxadinho. O que é puxadinho? Puxadinho, a gente vai no meio rural, é muito comum as pessoas simples mostrar a casa pra gente e chega, aqui depois da cozinha eu fiz um puxadinho, que é para pôr um fogão além. Lá a prefeitura parece que copiou do meio rural e fez um puxadinho dentro da garagem. Tem foto também do puxadinho aqui, tem foto da área descoberta. E aí me chamou mais a atenção, sem o telhado que segurava as paredes não caíram, porque as fotos estão aqui, todas, cada rachadura aqui, quem quiser ver está aqui, tem rachadura que você enxerga do outro lado. Mas o que me deixou assim, deu vontade de rir, mas a coisa é séria, até agora eu estou me policiando para não rir, foi a resposta do requerimento. A prefeitura mandou uma resposta, desmancharam o telhado e mandaram a seguinte resposta: laudo de vistoria técnica, assinado pelo doutor Luciano Mendes Pereira, engenheiro civil, CREA 558.802/P. Nele, ele fala o seguinte: eu, Luciano Mendes Pereira, engenheiro civil, CREA 588.802/P, da Prefeitura Municipal de Altos Fares, tenho acompanhado e historiado periodicamente o local denominado garagem municipal, com a preocupação sobre a estrutura de cobertura do mesmo. No início da administração passada, o prefeito municipal me informou da situação da cobertura. E então veio monitorando, e não houve evolução de risco iminente, uma vez que a estrutura é leve e essa situação apresenta há vários anos. Situação observada por mim mesmo, que tive na garagem há muitos anos atrás para outros filhos. Aí ele fala aqui, e só ocorreu que houve deslocamentos das tesouras. E fala também que não tem risco nenhum do telhado cair. Se não tem risco do telhado cair, por que desmanchou? Ou o prefeito cometeu um ato de improbidade, dando prejuízo ao município, que eu não acredito, porque eu vi que ia cair mesmo, ou pediu ao engenheiro para dar um laudo falso. Esqueceu que tinha desmanchado o telhado e mandaram para mim. Aí, presidente, devido a esse contrassenso, devido a esse laudo, eu peço a Vossa Excelência que encaminhe para o juiz
com as fotos, cópias do requerimento, a resposta do engenheiro, é só fazer o ofício para o promotor público e colocar no envelope. Porque o promotor, que é o guardião da sociedade, tenha essa informação e faça a análise que ele quiser fazer. O que ele achar necessário e tome as providências cabíveis nesse caso. Porque o papel dessa casa foi feito. Foi denunciado, o telhado ia cair, a prefeitura desmanchou o telhado e o engenheiro mandou um laudo de que o telhado ia cair. Alguém tem que ser responsabilizado. Com relação ao meu posicionamento aqui, primeiro eu gostaria de falar sobre o projeto do SAI, que é da dívida ativa, né? Que é uma lei federal, que a gente tem que seguir a lei federal, porque se não fosse a lei federal, não precisava dessa lei. Porque nós nunca tivemos problema com o usuário, nós somos muito amigos do usuário, assim, e a gente faz um trabalho de divisão, de tudo, então vai ser a lei federal da dívida ativa, então nós temos que seguir a lei federal. Por isso que nós estamos colocando um projeto aí para aprovação, porque a gente tem que escrever na dívida ativa, porque senão é improbidade administrativa. Mas a comissão reuniu, nós estudamos, suprimimos os artigos aí que foi pedido, então ficou dentro do parâmetro federal normal. Então o projeto ele vai atender uma legislação federal da dívida ativa. Mas, quanto a isso, a gente não tem problema nenhum. Olha, com relação à questão da criação de cargo, nós sentamos, conversamos muito, né? Eu, o Leonardo, o Éder, o Zé Maria e o Zé da Farmácia, e hoje nós conversamos também, procuramos informação, né? Procuramos a equipe do Fabiano, e ele convidou a Sassi para brincar comigo, para estar passando para a gente, que nós temos que ter respaldo para a gente votar coisa séria. Porque se nós votamos um projeto institucional, nós vamos ser punidos, né? E também para a gente ver a funcionalidade do projeto. Então, diante da situação que foi colocada, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Zinco Ismael, ele me passou também até uma especialização em saúde da família, avaliação dos coordenadores municipais, das equipes de estratégia de saúde da família, de Verité, falando da necessidade, falando da importância do trabalho desse coordenador. Porque, na verdade, se existe um curso, alguma coisa, não tem como todos os enfermeiros do PSF se focar por esse curso. A coordenadora é quem vai pegar, participar e depois passar para as outras enfermeiras. Então, na verdade, ele é um cargo de necessidade, né? E que, na verdade, tem que ser muito cobrado. Cobrar mesmo da coisa funcionar, né? Ainda mais que nós estamos agora conhecendo, né? Que vai ser a futura coordenadora, todos os vereadores ficando perto dela, se o PSF não estiver funcionando, né? Nós vamos pegar no pé da coordenadora, né, senhores vereadores, para que coisa que, se não estiver funcionando no distrito, na sede, nós vamos correr atrás de você. Cobrar mesmo para a coisa seja funcional, né? Mas eu acho interessante, na verdade, a gente tem que procurar informação, a gente tem que correr atrás e tem que saber de todos os detalhes para a gente depois emitir um parecer. Então, por isso que nós movimentamos, corremos atrás, sentamos e é viável que, por exemplo, a gente continue nessa discussão. E com certeza o meu parecer também seria favorável à criação do cargo, eu acho justo, porque você tem que ter coordenação. Para ter uma gestão, você tem que ter coordenação. Então é muito interessante isso. Com certeza nós vamos continuar debatendo, vamos continuar na tese, né, da importância da criação e com certeza vamos estar aí trabalhando junto com vocês. Eu acho muito importante essa questão. E esse debate tem que acontecer, porque esse debate a gente consegue crescer. E, senhor presidente, eu gostaria de depois, no momento oportuno, a Comissão de Justiça e Redação sentar com a Vossa Excelência para a gente conversar alguns detalhes, se for possível. Já conversei com o Zé Maria, conversei com o Leonardo, para a gente conversar alguns detalhes de funcionamento, tá? Se for possível. Porque a gente precisa de mais um pouco de tempo também para a gente chegar aqui com um embasamento dos pareceres, das coisas todas. Para não chegar
chegar assim na hora. Então, eu gostaria depois que ele sentasse, para a gente vir mais um pouquinho, para a gente falar mais ou menos sobre integração. E, no mais, né, agradecer a presença aí da coordenadora, que se dispôs a esclarecer para nós, o pessoal também. E nós estamos aí à disposição para discutir e chegar a um consenso. Essa é a função de todos os nossos colegas vereadores. Muito obrigado. Gostaria primeiramente, já que o assunto já estava falando aqui, a respeito da tratação do cargo, quando nós reunimos, houve uma divergência, no WhatsApp, então a gente precisa fazer algo correto. Então, como foi explicitado aqui, ninguém é contra algo, mas que a gente faça algo que a gente não tenha depois contra a gente alguma coisa. Quanto à forma de ser contratado, não é isso que nos cabe ver, se é legal ou não. Agora, a questão de quem será contratado, a forma e tudo mais, aí a questão do secretário de saúde, a questão do prefeito, tem que ver quem tem a competência de gerir ou não. E como o Discovery falou, nós vamos estar cobrando, né, sim? Mas a competência do Fabiano. Sou a favor da criação do cargo, já veio ter isso, desde a comissão, sou a favor. Sendo constitucional, nós não podemos pedir algo que é necessário para os Soares. Gostaria de falar também de um assunto que vem sido reclamado há algum tempo. Tem a questão da iluminação pública e tem a questão também da CEMIG. Hoje eu conversei com o Ledivan, o gerente da farmácia, onde tem o atendimento da CEMIG, as reclamações e tudo mais. E o que está acontecendo é que o local não tem espaço e as pessoas estão ficando horas na fila para serem atendidos. Uma só pessoa atendendo e 4 horas de funcionamento. Ele me relatou que já fez até uma solicitação à CEMIG para que aumente essa carga horária, que vai ser aumentada para 8 horas. Eu ainda acho que vai ficar a desejar. Então, estou fazendo, pedir ao jurídico nosso para que a gente faça um ofício à CEMIG para que se tente criar a possibilidade de criar mais um local de atendimento. E as pessoas vêm dos distritos, perdem o dia todo e não conseguem ser atendidas nas suas reclamações. Tá? Então, eu pedi ao jurídico para que se faça. Tenho ali meus amigos aqui, que até passou por esse sabor, então já está encaminhado a CEMIG para que a gente consiga fazer um atendimento melhor à comunidade dos Soares. Quantas lâmpadas, Emanuel? Me parece que no Santana vai colocar. Vou verificar hoje à noite. As lâmpadas para iluminação foi feito outras fotos. Várias pessoas ligaram e parece que as lâmpadas foram colocadas. Vou verificar hoje à noite. Depois de muita muito, esperando lugar. Então, quer dizer, para iluminar, para colocar. Para mim não é o caso da CEMIG, é o caso do Cival. Não, é o Cival. Por isso que eu disse aqui que a CEMIG e a Cival são duas coisas diferentes. Perfeito. O ofício CEMIG, ele será feito com todas as reivindicações da população de Osório, todas, pedindo um local mais apropriado, com cadeias e tudo mais. Então, ele vai ser bem elaborado. Já comecei com o doutorado, algo bem elaborado para que a gente possa conseguir. Inclusive, peço apoio aos vereadores, para que a gente consiga achar a luta de todo mundo para ser um atendimento melhor. Essa situação, na verdade, entre as novas Soares e Ponte Nova. Nós atendemos lá, e o que eles fazem? Provavelmente, agora não vou a direção, a gente não sabe como é, mas provavelmente eles vão mandar falando assim: nós fazemos o contrato. A questão do estabelecimento é a pessoa com quem nós queremos contar, que é a pessoa. É o velho problema, Zé, da
e para os cidadãos desse país. Enquanto a questão social da CEMIG, só se agora vai existir. Porque até então, o CEMIG não tem nada de social. Nada. Aqui mesmo nós já reunimos algumas vezes e o promotor, o juiz, na época nos ajudou a pagar a conta de uma mulher com 5 crianças que a CEMIG simplesmente não pagou pela recortou. A questão quando tem alguém doente na casa não é a questão da CEMIG, é a questão da lei. E o Ministério Público, se tiver alguém com a doença no estágio avançado, não tem como cortar. Mas o lado social da CEMIG não existe. CEMIG não existe social. É terceirizar. Agora eu digo, talvez possa dar um novo, porque eu tinha o Zé Maria, que é o responsável. Mas, até então, nós sabemos disso. A expectativa do Partido dos Trabalhadores é essa, que a CEMIG gosta de puxar o seu lado social, o lado cultural e o lado de respeito ao consumidor. E até agora só pensaram em ter lucro. Por isso que eu digo, a nossa obrigação é lutar. Nós vamos brigar, nós vamos para a justiça, o que for necessário para que a gente consiga melhorar. Então, acho que foi por isso que nós vereadores é isso. Gostaria agora também de parabenizar ao Jornal do Amigo do Fato, que nós tivemos lançamento sexta-feira, quero parabenizar a Silvana Varares, a Andréia Santos, o Cida Araújo, que é mais um meio de comunicação da cidade, eu acho que é super importante, que ele seja idôneo, que relate fatos, que não prevaleça as suas considerações, que ponha realmente o que acontece nos fatos, que seja idôneo. Tenho certeza que as pessoas são competentes e fiquei muito satisfeito da luta delas, da capacidade delas. E o jornal foi lançado, foi um sucesso lá no Pará. Quando a questão que o Zé Maria levantou a respeito da Dilma, da idoneidade da Dilma, bom, não sei o que eu vou falar. Infelizmente, o que eu digo é o seguinte: falei quando ela foi reeleita, ela vai ter que ter muito pulso para que se combata a corrupção realmente, porque o país já não aguenta mais viver dessa maneira. Não sou do PT, não sou partidário, mas eu defendo que ela consiga, porque nós precisamos de um país melhor. Então, seja quem estiver no poder, que ele busque sempre favorecer a população, que lute pela população para uma vida melhor, que nós merecemos, e o país é rico, o país é riquíssimo e tem condições de nos dar uma vida melhor. Então, que ela seja feliz, que ela possa mesmo punir desde lá de cima, para que a punição comece a ser feita e a gente tenha uma vida melhor. Especialmente defender os mais pobres que mais precisam desse país. Não, correto. Eu acho assim, meu pensamento, nós não teremos uma unanimidade de riqueza, nós temos que ter patrões para dar serviço aos empregados, mas que todos tenham uma condição de vida digna, que possam ter saúde, educação e lazer, é o que nós precisamos. Muito obrigado a todos vocês e um bom dia.
quando era presidente José Maria Peixoto, volto a fazer agora, enquanto o senhor presidente Claudeci Alves Costa, por entender da necessidade de não se excluir nenhuma pessoa que queira participar das nossas reuniões aqui na Câmara. E até então, nós sabemos que as pessoas que são portadoras de necessidades especiais, ou aquelas que têm dificuldade de locomoção, elas são impedidas, entre aspas, de estar aqui, porque elas têm maior dificuldade de subir escadas. Eu sei que no primeiro biênio, 2013, 2014, foram feitas aí várias reformas na casa, talvez não tenha tido condições de fazer mais esse benefício. Então agora estou deixando aqui com o nosso presidente Claudeci Alves Costa, que ele possa, entre outras prioridades, eu sei que são muitas, mas que coloque mais esse aí como uma das prioridades da casa. Solicito ao senhor Claudeci Alves Costa, presidente da Câmara Municipal de Campos Soares, que ele viabilize a instalação de um elevador no prédio da Câmara Municipal de Campos Soares, Minas Gerais, para facilitar o acesso de pessoa portadora de deficiência e com mobilidade reduzida e idosos nessa casa. Faço este requerimento a pedido das pessoas portadoras de deficiência e dos idosos do nosso município e também no intuito de que se cumpra as determinações contidas na Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e ainda por entendermos que todas as pessoas com algum tipo de deficiência devem ser tratadas com mais dignidade, justiça, para que seus direitos sejam plenamente respeitados. Acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas de meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. A acessibilidade universal é um direito de todos, e para que possamos de fato construí-la, é preciso que a mesma seja acessível e tenhamos acesso a todos os espaços físicos, à comunicação e à informação. Com isso, estaremos cada vez eliminando a deficiência, pois sabemos que a mesma só se instala na pessoa quando negamos a ela as oportunidades para seu pleno desenvolvimento intelectual, social e cultural. Fica aí, então, o nosso pedido. Obrigada. Com a palavra o senhor presidente Claudeci Alves Costa. Eu quero só esclarecer aqui as palavras da minha amiga Filosofia, do meu amigo Ramiro. Isso eu acho que vem dentro. É um sonho, de todos nós vereadores, não só de vocês, mas como meu e de todos os meus colegas, ter acessibilidade aqui nessa casa. Inclusive um amigo meu, ele veio aqui algumas vezes e tiveram que carregar ele numa cadeira, para ele estar assistindo a reunião. Isso, quando eu assumi a presidência dessa casa, eu sei que meu amigo José Maria Peixoto, tinha vontade de fazer, mas como ele falou, por situações financeiras e muitas das vezes também o prédio não pertencer à Câmara. O sonho, meu, da primeira obra que eu estarei fazendo, se tiver condições, vai ser essa sensibilidade. Inclusive, eu já pedi o executivo, o jurídico dessa casa, para fazer um levantamento a respeito disso aí, se há possibilidade de a gente estar executando essa obra, porque eu praticamente estou empenhando o máximo, segurando o recurso aqui, para que eu consiga a primeira obra que eu possa estar fazendo aqui, essa acessibilidade. Eu quero só
só ler aqui um convite que foi direcionado aos vereadores da Secretaria Municipal de Educação, Raul Soares. Prezados vereadores, convido-os para a palestra dia 24 de maio de 2015, às 18h15. Teremos a presença do mágico Renner, local, a Promaia. Mais algo eu tinha, né, a dizer, e eu quero agradecer, né, a todos vocês, né, que estão conosco aqui nessa hora, né. Eu sei que, igual a mim, todos vocês estão com vontade de almoçar. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E nada mais a ver a tratar